Oi, eu sou a Caroline, esse é o meu sinal. Um sinal em Libras é utilizado para identificar as pessoas, então eu sou surda profunda, eu moro aqui em São Paulo e quem está fazendo a minha voz é a Larissa, ela é intérprete de Libras e conforme eu vou sinalizando, ela vai traduzindo para o português, assim como a entrevista está sendo feita em português e passada para mim em Libras. Então, resumidamente, eu tinha muito medo do cross, porque eu achava que era tudo muito pesado, que podia se machucar, a barra cair na nossa cabeça. E aí eu tinha medo, porque eu não tinha muita força, e aí eu ia pra musculação, fazia musculação, só que eu comecei a ter esse desejo de ir pro cross, e só que eu tinha medo. E aí eu conheci a Larissa, e ela faz crossfit, ela é viciada, e aí ela começou a explicar para mim o que era o CrossFit, a metodologia, como que funcionava, o que a gente acredita, porque tem flexibilidade, tem resistência, tem força, ajuda muito na nossa saúde mental, no nosso desenvolvimento. E ela começou a me convencer e aí eu comecei a fazer um teste, só que a princípio eu fiz em outro lugar e eu não estava me adaptando muito, não estava me sentindo... não era a mesma coisa que ela falava pra mim de onde ela treinava. E aí aconteceu de eu quebrar o pé, e aí eu precisei parar de treinar, e aí o professor falou assim, é normal, o CrossFit é assim mesmo. Aí eu falei, ué? Assim mesmo? É tudo bem quebrar o pé? E aí eu comecei a ver o Instagram dela e ela postava muita coisa, e aí eu comecei a pensar no que eu poderia fazer. E aí eu li uma frase, e aí essa frase ficou marcada para mim. Se você for em um box, se você não se sentir satisfeito, procure outro box. Porque eu tenho certeza que você vai encontrar um box que seja bom. E aí aqui perto, eu tava procurando algum box de CrossFit, e aí eu encontrei aqui o Dádiva, e aí eu vi que tinha muitos comentários positivos, que a galera que treina aqui se sente parte, se sente família mesmo. Porque eu estava muito sedentária antes, né? E eu queria me movimentar, queria participar, queria fazer parte dessa comunidade. Então eu entrei em contato com o CrossFit Dádiva. E aí aqui no box eu me senti acolhida e comecei a fazer CrossFit. Então, nossa, parece que o mundo é visto de uma outra perspectiva, porque antes eu via a vida como uma rotina padrão, era tudo igual, tudo do mesmo jeito. E aí depois que eu comecei a treinar aqui no Dádiva, eu acho que já vai fazer um mês, eu sou nova aqui no box, mas eu comecei a me sentir que os professores são muito pacientes, eles são bem repetitivos, né? Até que eu entenda o movimento. Aí eles explicam para mim como que faz os cálculos, né? Do tempo, de libra para quilo, como que funciona cada coisa. E aí com um mês eu percebi que minha vida lá fora já começou a mudar muito, meu corpo mudou muito, eu tô me sentindo mais leve, eu começo a ficar ansiosa para a aula do outro dia, para saber qual que vai ser a técnica, o que a gente vai trabalhar, porque antes parecia que eu não ficava ansiosa, né, para ir para a aula. E aí eu comecei a ver que era isso mesmo que eu queria, melhorou muito minha saúde mental, a minha ansiedade, às vezes me estresso, né, no trabalho porque eu sou professora. Eu amo meus alunos, mas eu ficava muito cansada, então melhorou muito meu sono, eu estudo muito, eu estava estudando para o mestrado, agora eu me formei, graças a Deus, mas eu estava muito estressada, ansiosa, e o CrossFit me ajudou a melhorar toda essa questão da saúde mental. Comecei a dormir melhor, comer melhor, então eu sinto uma vontade de viver agora, quero viajar, passear, enfim. Então, sempre no começo é diferente, né? Vem uma pessoa surda, um aluno surdo, acho que todo professor já deve ter passado por isso, é super normal.
Só que os professores aqui, eles se esforçam mais, têm mais interesse em entender o que eu preciso, as minhas dificuldades, pegam a lousa, fazem desenho, me escrevem as mensagens pelo celular para que eu possa entender, e eu faço um pouquinho de leitura labial, então eu consigo entender as quantidades, os movimentos. Mas teve um episódio que foi muito engraçado, que o professor Tiago, ele se esforçou para aprender como que falava oi em Libras. E aí quando eu cheguei, ele falou oi para mim em Libras, e aí eu fiquei super emocionada, porque foi uma iniciativa dele de ir atrás, de procurar saber como que ele poderia se comunicar comigo e me receber quando eu chegasse aqui no box. Então tem alguns sinais que eu já estou passando para os professores, por exemplo, muito bom, perfeito. Então assim, eu sou nova, só faz um mês que eu tô aqui nesse box, mas eu percebo que tem um interesse em melhorar essa comunicação, mas eu uso o recurso mesmo da leitura labial e da escrita. Então, no começo eu tinha muita dificuldade para entender como que funcionava as quantidades das libras, e aí eles começaram a explicar para mim como que funcionava, para fazer os cálculos. Aí eu comecei a entender passo a passo como que funcionava a aula, né? Principalmente na parte de LPO, porque era muito difícil, às vezes eu errava na postura, então eles corrigiam sempre a postura para mim não me machucar. E teve um dia que foi bem engraçado, que eu coloquei o magnésio na mão, aí ele falou assim, não coloca muito, se você colocar muito, você vai rasgar a mão. Então assim, tem todo esse cuidado. Não são muitas as dificuldades, mas porque eu observo muita coisa também, o que vai acontecendo aqui no box em volta com as outras pessoas. Sim, então tem dia que alguns amigos falam assim, então, o que aconteceu que você tá roxa? Aí eu falo, então, eu fiz uma aula no CrossFit, nossa, você não imagina, é muito legal, vai lá conhecer o meu box, eu tenho certeza que você vai amar. E aí as pessoas falam, não, é muito pesado. Eu falo, não, é muito legal, parece que eu sou a única, né? Então nos stories eu fico postando, aí eu falo, hoje já fiz minha aula, hoje tá pago. E aí tem algumas amigas que falam pra mim que tem vontade, que já mandaram mensagem, que vão começar a vir. Sim, e aí eles comentaram muito quando teve o evento, né, de 12 anos aqui do box, e aí eu postei uma foto, porque eu escrevi um texto, né, sobre como que foi essa experiência para mim, como que foi esse treinão. Eu já tinha treinado em outros boxes, mas eu me sentia muito excluída, deslocada, eu não entendia como que funcionava esses aulões, esses treinões aos sábados, eu só deixava para ir durante a semana. E aí o professor falou, vem para nossa comemoração, para o nosso evento. E aí eu pensei que eu não sabia que ia ter um treinão. Quando eu cheguei aqui e eu vi toda a organização, as crianças, os idosos da terceira idade, tinha pessoas com deficiência, tinha pessoas como eu, que são iniciantes. Então eu me senti como uma grande família, bem incluída, e todo mundo treinando junto, tendo a possibilidade de cada um fazer seu treino adaptado para as suas capacidades, e isso foi muito legal. E quando eu postei a foto e o texto, e eu percebi que eu quero mesmo ser uma crossfiteira e treinar muito, o pessoal começou a comentar, nossa, é sério, é verdade, você mudou de ideia, você não é assim, você não gosta muito de treinar. E aí eu comecei a ver que o CrossFit mudou muito a minha mentalidade, e que se você entra aqui no box, você vai mudar a sua cabeça também. E aí o pessoal fica, será? Vou mandar mensagem, vou entrar em contato. Então, pessoal, tô vindo aqui, eu sou uma prova viva, sou testemunha de que o CrossFit, ele é para todos. Eu sou aluna aqui do box
e eles me acolheram, me receberam super bem. Eles têm paciência comigo, me explicam as aulas. Se eu não entendo, eles têm eles entendem que cada um tem seu tempo, seu momento, que alguns desenvolvem movimentos mais rápidos, outros de uma forma mais lenta, mas que isso não é impeditivo para a gente estar aqui, que todo mundo tem um começo e a gente pode ajudar um ao outro, e que alguns que estão aqui há mais tempo conseguem ensinar pra gente um movimento que a gente não sabe. Eu tenho certeza que todos vocês vão amar aqui o Box Dádiva e que vocês vão amar fazer parte dessa família. Obrigada!